A tragédia em Brumadinho foi tema de reuniões em Brasília. O governo federal determinou a fiscalização imediata de todas as barragens do país que possam representar alguma ameaça à população. Foram 2 reuniões fechadas no Palácio do Planalto. Uma das principais preocupações do gabinete de crise é com a qualidade da água que abastece Brumadinho e outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Em São Paulo, o porta-voz da presidência confirmou que militares das Forças Armadas estão à disposição do governo de Minas. Estão prontos desde sexta-feira cerca de 1.000 integrantes do Exército de Caxias. E esses militares, com seus recursos e com as suas expertises, estão disponíveis para, caso o governo do Estado de Minas Gerais assim lhe pareça conveniente, solicite ao governo federal e estas tropas e esses recursos façam presentes o mais pronto possível na região. Otávio Rego Barros anunciou que o governo vai antecipar o pagamento do Bolsa Família de fevereiro aos beneficiários de Brumadinho, 1.506 famílias. Já a Caixa Econômica Federal vai liberar o fundo de garantia para os trabalhadores que moram na região. Só falta a Prefeitura informar a extensão da área atingida. Serão liberados até R$ 6.220 por trabalhador. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, não participou das reuniões. Ele chegou a dizer que o afastamento da diretoria da Vale estava em estudo no comitê. Mais tarde, afirmou que o governo não tem como intervir. A questão da diretoria tem que reunir o conselho de administração, é ele que nomeia. Então, nós não temos poder para isso. Mourão defendeu a investigação e punição criminal dos culpados, além das multas. Punição primeiro, que dói no bolso, né, que já está sendo aplicada. E segundo, se houve imperícia, imprudência ou negligência por parte de alguém dentro da empresa, essa pessoa tem que responder criminalmente, né? Porque, afinal de contas, quantas vidas foram perdidas nisso aí? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que esteve em Brumadinho, também pediu a responsabilização dos culpados. Me parece que há uma cadeia de responsabilidades que precisam ser esclarecidas e bem definidas para que todos envolvidos nesse caso sejam efetivamente responsabilizados. Uma das linhas de investigação é exatamente verificar se o protocolo que deveria ser seguido para dar segurança a essa barragem ou para atestar o grau de risco de rompimento foi efetivamente seguido ou se era suficiente ou não para assegurar que a população não estava insegura. A Vale anunciou em nota a criação de 2 comitês independentes de assessoramento ao Conselho de Administração. Afirmou que eles serão coordenados e compostos por maioria de membros externos, independentes, de reputação ilibada. O primeiro vai acompanhar as providências destinadas à assistência às vítimas e à recuperação da área atingida pelo rompimento da barragem. O segundo será dedicado à apuração das causas e responsabilidades pelo rompimento da barragem. O Ministério de Minas e Energia reuniu representantes da Vale, 3 executivos de áreas que cuidam do trânsito político da empresa. Uma nova reunião vai ser realizada com todas as empresas do ramo de mineração. Regras do setor serão revistas. O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal de Oliveira, disse que quer saber se os parâmetros disponíveis até agora são suficientes para evitar tragédias como a de Brumadinho. Segundo ele, não há evidências de que o sistema até agora existente era o melhor. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que as mineradoras devem deixar de usar barragens de contenção de rejeitos como a de Brumadinho. Salles afirmou que esse modelo é antigo e superado. Ele defendeu também que, a partir de agora, as vistorias sejam rigorosas, com foco em questões que podem ter consequências de maior impacto. O que nós pretendemos? Fazer a divisão, a separação do que é média e alta complexidade, médio e alto risco, e teria um tratamento mais profundo, mais detalhado, de tal sorte que os técnicos nos estados, no governo federal, pudessem se dedicar mais e se aprofundar mais nessas análises. E, por outro lado, temas de menor relevância, que são exclusivamente aqueles de baixo impacto, baixo risco, nós aí sim teremos maior flexibilidade para autodeclaratório ou sistema simplificado, uma vez que eles demandam menos análises dos órgãos ambientais. E sobra, portanto, recurso humano, recurso técnico e orçamentário para se dedicar às questões de maior relevância. E a Justiça do Trabalho de Minas determinou o bloqueio de R$800 milhões da Vale, um pedido do Ministério Público do Trabalho. O dinheiro vai ser reservado para pagar
reparar danos morais, materiais e salários dos funcionários. Até agora, foram bloqueados 11 bilhões e 800 milhões de reais da empresa. Há pouco, o Palácio do Planalto informou em nota que o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres decidiu editar uma resolução a ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, recomendando aos órgãos reguladores que determinem fiscalizações em todos os estados de forma imediata de todas as barragens que possuem dano potencial associado alto à vida humana. Determinar que todos os órgãos fiscalizadores exijam das empresas a imediata atualização dos seus planos de segurança de barragens. Criar grupo de trabalho com o objetivo de promover a atualização da Lei de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, a ser instituído por resolução do Conselho. E, por fim, determinar que os órgãos fiscalizadores avaliem de imediato a necessidade de remoção de instalações de suporte aos empreendimentos, com vistas a resguardar a integridade dos trabalhadores e eventuais visitantes. Na sexta-feira, quando a barragem se rompeu, a Bolsa de Valores de São Paulo estava fechada por causa do feriado de aniversário da cidade. Hoje, o desastre se refletiu nos preços das ações da Vale, uma queda de mais de 20%. São quase 350 milhões de ações da Vale nas mãos de investidores brasileiros, incluindo os que investiram através do FGTS, o Fundo de Garantia. Mas são os investidores estrangeiros que têm a maior fatia da empresa. 2 bilhões e 400 milhões de ações, quase metade do total. Hoje foi o primeiro pregão da Bolsa de Valores de São Paulo depois da tragédia em Brumadinho. O investidor entrou em peso para se desfazer das ações da mineradora. O volume de papéis da Vale negociado hoje foi mais de 8 vezes a média dos últimos 30 dias. Desde 2016, as ações da Vale vinham numa trajetória de alta. Chegaram ao pico histórico de R$ 60 em setembro do ano passado. Na última quinta-feira, um dia antes do rompimento da barragem, as ações valiam R$ 56. Hoje, despencaram 24%, valendo R$ 42. Ainda não sabemos quais vão ser os processos judiciais ou não e as multas podem decorrer. Isso que traz essa incerteza e é isso que pesou muito no papel hoje. No fim do dia, a mineradora perdeu mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado. Nunca uma empresa brasileira perdeu tanto valor num único dia. Como tem peso importante no Ibovespa, a Vale puxou o índice para baixo, queda de mais de 2%. A Bradespar, holding que investe nas ações da Vale, também registrou forte queda. Ontem, numa reunião extraordinária, o Conselho de Administração da Vale suspendeu a remuneração aos acionistas, ou seja, não haverá pagamento de dividendos e juros sobre o capital. E também suspendeu o pagamento de bônus aos executivos. A mina do Feijão representa aproximadamente 2% da produção de minérios da Vale. Hoje o impacto é muito limitado, mas a Vale pode tomar ações preventivas e paralisar algumas operações próximas, de novo, preventivamente, que pode levar a um impacto maior no curto prazo. Os economistas dizem que, apesar da tragédia e da enorme queda das ações, a Vale continua sendo uma empresa sólida. É uma empresa que tem um patrimônio muito relevante. Ela não é uma empresa muito endividada, pelo contrário, isso era um trabalho muito bom de redução do endividamento e ficar mais no core, né, nos negócios principais. Então, é uma empresa absolutamente saudável. Depois do fechamento do mercado financeiro, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da Vale de BBB+ para BBB-. É o sinal de que a agência tem uma confiança menor na capacidade de a empresa pagar seus compromissos. A Fitch afirmou que isso reflete a expectativa de que a Vale terá custos pesados de reparação do desastre. Escritórios de advocacia nos Estados Unidos anunciaram que pretendem entrar com ações coletivas contra a Vale. Os papéis da Vale foram os mais negociados hoje na Bolsa de Nova York e despencaram, queda de mais de 18%. O valor da empresa já havia caído 8% na sexta-feira. A Vale também pode enfrentar ações judiciais aqui nos Estados Unidos por causa da tragédia no Brasil. Até agora, 4 escritórios de advocacia anunciaram que abriram investigações e que pretendem organizar ações coletivas contra a empresa.
Os escritórios estão convocando investidores que tiveram prejuízos e afirmam que vão investigar se a empresa omitiu informações sobre os riscos de operação da mineradora. Depois do acidente de Mariana, em 2015, tanto a Vale como a BHP Billiton, que eram as donas da empresa responsável pela barragem, enfrentaram ações parecidas nos Estados Unidos. Em pelo menos uma das ações, a BHP concordou em pagar 50 milhões de dólares a fundos americanos de investimento. No Rio, a Vale anunciou medidas imediatas de apoio às famílias das vítimas e ao município de Brumadinho. O diretor executivo de finanças da Vale anunciou 3 medidas imediatas. Luciano Ciani disse que a empresa vai montar a partir de amanhã uma cortina de contenção no rio Paraopeba, na altura da cidade de Pará de Minas, para evitar que os rejeitos da barragem cheguem a outros rios. Estamos instalando membranas e cortinas de contenção de rejeitos próximo à cidade de Pará de Minas. A lama está avançando muito lentamente dentro da calha do rio, ela está a 40 quilômetros de cerca de Pará de Minas. Existe a expectativa de que nas próximas 48 horas a lama chegue à cidade, mas essas cortinas são de instalação muito rápida. A nossa expectativa é que elas serão suficientes para conter esse rejeito e não permitir nenhum problema para a captação de água do rio. A empresa vai continuar pagando indefinidamente todos os royalties à Prefeitura de Brumadinho. É uma compensação financeira que o município recebe pela exploração do minério. A Vale também anunciou que vai pagar o valor de R$100 mil para a família de cada vítima da tragédia. A empresa deixou claro que esse pagamento não é uma indenização. Isso não tem nada a ver com indenização. Indenização, nós sabemos que são valores muito maiores, precisam ser, obviamente, conversados com as famílias, com as autoridades, com o Ministério Público, mas é apenas para que essa incerteza de curto prazo com relação ao sustento dessas famílias seja aliviada. Já temos as equipes no local, já com o cadastramento, para iniciar o pagamento imediato. Depois de 7 horas de cirurgia para retirar a bolsa de colostomia, a condição clínica do presidente Jair Bolsonaro é estável. Ele está na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Demorou mais do que o previsto. Inicialmente, os médicos calculavam que a cirurgia demoraria de 4 a 5 horas. Durou 7 horas e correu bem. O prazo para a cirurgia foi o necessário para que a cirurgia fosse exitosa. A cirurgia foi conduzida de uma forma muito especial, de uma forma muito cuidadosa, particularmente porque o presidente possuía, em razão das 2 outras cirurgias, uma quantidade muito grande de aderências. E essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte em relação à cirurgia. O boletim médico divulgado às 5 da tarde informou que o presidente está na unidade de terapia intensiva, clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. Logo depois do fim da cirurgia, uma mensagem foi postada no perfil do presidente numa rede social. Os símbolos indicavam que estava tudo bem. Essa foi a 3ª cirurgia desde que Bolsonaro foi alvo de uma tentativa de assassinato antes de se tornar presidente. Segundo a equipe médica, a retirada de 35 centímetros do intestino grosso, 25 agora e 10 na primeira cirurgia em Juiz de Fora, não deixará qualquer sequela. Jair Bolsonaro vai retomar a vida normal sem limitações. Por enquanto, ele está em jejum, recebendo nutrientes injetados na veia junto com soro. A previsão inicial dos médicos é de que o presidente tenha alta em 10 dias. Hoje e amanhã, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pelo governo. Depois, o presidente Bolsonaro deve reassumir as funções num gabinete informal montado no hospital. Dessa sala, Bolsonaro vai despachar, fazer reuniões e até receber ministros. O presidente vai passar 48 horas a partir do horário que iniciou-se a cirurgia, em descanso total. Então, na quarta-feira, em torno de 9, 10 horas da manhã, ele retoma legalmente a função de presidente da nossa República.